Bom dia, estamos de volta aqui no Espaço Gourmet, prontos para fazer mais 2 receitas dessa vez. Vamos fazer um panaché de legumes e um panaché de frutas. Ótimos para servir o de legumes com uma carne grelhada, por ser uma coisa mais leve. E o de frutas vamos servir com ou um iogurte ou também um sorvete de creme. Para o panaché de legumes, o que nós vamos precisar? Um pepino japonês, cortado em rodelas. Vocês vão ver, eu cortei ele assim, ó. Descasquei e deixei algumas partes da casca. Lavei bem, ele fica mais bonito. Uma cenoura, uma pimenta, dedo de moça, a vermelha, 3 buquês de couve-flor e uma berinjela, também com a sua casca para ficar mais bonitinho. Agora, para o panaché de frutas, o que a gente vai precisar? Uma maçã, daquelas pequenininhas, com casca, 3 moranguinhos, um pouquinho só de gengibre ralado, 2 rodelas de abacaxi e suco de laranja. Vamos lá? Hoje eu estou aqui para estar falando um pouquinho mais das calorias negativas que foi falado no programa passado. Conversando junto com a chefe Ana, a gente entrou em consenso para estar mostrando um panaché para vocês, né? A Ana já falou os ingredientes. O interessante é que ela está colocando a maioria com casca, então para estar colocando mais um teor de fibra aí. Excelente para estar acompanhando grelhados, como peixe grelhado ou um franguinho mesmo, né? Todos com calorias negativas, então temos o pepino, para estar relembrando, a cenoura, a pimenta, a couve-flor e a berinjela. Às vezes a gente tem muita dúvida como está utilizando a berinjela, então isso é uma ótima receita, facinha de fazer, dá até para você fazer hoje, até na hora do almoço. E para estar falando aqui das frutas, é interessante que você pode estar mesclando essas frutas com as frutas da época. Então hoje a gente está colocando o morango aqui, riquíssimo em antioxidante, por ser uma fruta vermelha, a maçã com casca para estar aumentando o teor de fibras, o abacaxi que foi falado também das calorias negativas e que ajuda na digestão, e o gengibre que é um ótimo antioxidante e ele está combatendo também células cancerígenas, né? Sem falar que a gente está utilizando o azeite de oliva nas 2 preparações, né? Que ele é riquíssimo em ácidos graxos essenciais, então vai estar fazendo um efeito de cardioproteção, um prato muito fácil, requintado de você estar colocando no dia a dia. E vamos à receita. Bom apetite para vocês! E vamos para a montagem do nosso panaché salgado. Começa com papel manteiga, corta um quadradinho que você possa fechar depois ele como uma trouxinha. Começa colocando a base de berinjela, ok? Pode achar meio estranho no começo, mas depois vocês vão ver o quão gostoso vai ficar. Berinjela, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de couve-flor e vai fazendo uma pilha de todos os ingredientes. E por último, o pepino japonês, ok? Vai colocando todos os ingredientes de novo, tá? Mais um pouquinho de cenoura, até ele formar uma pilhinha. E por último, o que a gente vai fazer? Vai temperar com os nossos temperos básicos. O sal, ok? A pimenta, um pouquinho de azeite de oliva e para finalizar a nossa pimenta dedo de moça. Quando vocês forem manusear a pimenta dedo de moça, cortar e colocar aqui, procurem sempre fazer isso com luvas, porque senão ela vai machucar sua mão, ok? E ela fica com ardência por muito tempo, tá? Coloca só um pouquinho, só para dar um gostinho e beleza.
Uma dica legal é tirar a semente da pimenta, né, Ana? Pra estar tirando o ardor, né? Inclusive porque o maior ardor dela, Manu, tá na própria semente. Terminou, Legal. fecha numa trouxinha, ok? Bem do jeito que a gente conhece, aquela trouxinha bem basiquinha. Torce um pouquinho, deixando alguns buraquinhos para entrar o calor e sair um pouquinho do vapor. E coloca para assar isso, ok? Super saudável e prática de fazer, né, Ana? E dá pra estar mesclando, dá pra estar trocando um pouquinho os ingredientes, né? Em vez de uma cenoura, tá colocando um repolho, né? Isso. O que tiver na geladeira dá pra estar fazendo esse panaché. Exatamente. Muito legal. Agora vamos ao nosso panaché doce. Outra folha de papel manteiga. Só que agora vai ser um pouquinho diferente. A gente vai começar emulsificando o nosso azeite. Como ele é doce, eu vou ter que tirar um pouquinho desse sabor do azeite de oliva. Então, o que eu faço? A nossa laranja, eu vou colocar o suco dela. Ok. O suco de meia laranja já tá bom. E vou ralar um pouquinho do gengibre que a gente tinha colocado na receita. E coloca aqui. Pega um fouet e bate, até ele se transformar numa coisa só. Isso a gente vai usar para regar ele depois, tá bem? Não vai precisar açúcar, não vai açúcar e também não vai a pimenta. Para montar, colocamos o moranguinho, como a gente fez no outro. Aí o abacaxi. Procurem sempre alternar as cores para ficar mais bonito na hora de servir. Legal. O abacaxi e a maçã. Esse vai ficar bem vermelhinho por causa da maçã e do morango. Colocou, dá uma batidinha, ok. E coloca aquele azeitinho com suco de laranja e com gengibre em cima. E fecha, da mesma maneira que o salgado. Dá pra estar usando frutas da estação também, né? Isso. Tem mais vitaminas, mais minerais. E também coloca para assar. A gente vai assar os panachés por volta de 20 minutos entre 180 e 200 graus. Vai depender da potência do seu forno. Então, se ele for um pouquinho mais forte, deixa em 180. Se ele for um pouquinho mais fraco, dá para colocar em 200 graus. Ok? Então, pessoal, tá pronto o nosso panaché. Tanto o doce quanto o salgado. Uma dica bem bacana para servir é servir ele dentro do papelzinho mesmo. Como ele foi para assar. Puxa, só cuida para não pingar, coloca aqui no prato e pode colocar o seu acompanhamento do lado. Fica bem diferente. Agora, caso você queira servir ele fora do papelzinho, você tira ele, ele vai estar durinho, ele vai estar com a forma, só vira e ele já fica direto no prato. Ok? Então tá aqui, ó, bem gostoso, bem diferente. E quem vai provar esse prato hoje? Manu, por gentileza. E para acompanhar, como eu disse no começo, a gente pode colocar com o salgado o frango grelhado e com o doce a gente pode ter uma outra ideia. Ou o sorvete, ou o iogurte. E como a Manu falou, o frozen, que fica muito gostoso. Não é mesmo, Manu? E é light, né, Ana, com frozen, porque os dois pratos são bem leves, né? Dá para estar utilizando com o grelhado e com o frozen e iogurte. E lembrando que os dois têm caloria negativa, né? Então, bom apetite para mim. Bom apetite.